Mas vamos lá então. Por que eu resolvi falar sobre esse assunto de contrato de gestão de tráfego? Porque essa era uma dúvida que eu tinha quando eu comecei como gestor. E eu recebo essa dúvida aqui pelo direct algumas vezes, de pessoas que estão começando agora e não sabem se devem fazer o contrato, se realmente devem fazer, se devem trabalhar sem contrato, ou se forem fazer, qual é a forma correta de fazer um contrato de gestão de tráfego. Então por isso que eu resolvi hoje falar sobre esse assunto, para esclarecer essas dúvidas, e eu acho que vai ajudar aí quem está começando a já começar da forma certa para conseguir captar os primeiros clientes. Então, o que eu fiz no meu primeiro cliente foi mais ou menos um ano atrás. Eu fiz um contrato. Em mais ou menos em meados de julho do ano passado, eu comprei um curso. O curso ensinava basicamente a estruturar uma agência de marketing digital. Nesse curso, ele falava que era essencial fazer um contrato, né? Com todos os clientes, fazer um contrato de tantos meses, colocar uma multa se o cliente rescindisse o contrato e realmente começar a fazer esse contrato. Bom dia, pessoal que está chegando aí. Então eu comprei esse curso mais ou menos um ano atrás, que ele falava que eu tinha que fazer um contrato com os clientes, para garantir, claro, os meus direitos, os direitos do próprio cliente também, naquela relação de prestação de serviço, né? Então o que eu fiz com o meu primeiro cliente? Eu fiz um contrato de 4 meses. Então elaborei um contrato, mandei para ele assinar, um cliente de outro estado, então a assinatura feita de forma digital. O cliente assinou e a gente fez o trabalho. Só que foi só esse foi o único cliente que eu fiz um contrato ao longo da minha carreira como gestor, mais ou menos um ano já que eu faço esse tipo de trabalho. E hoje eu tenho cerca de 14 clientes sem contrato. Por que eu decidi parar de fazer contrato? Porque eu vi que o contrato, além de ser muito burocrático, ele não garante totalmente os meus direitos, né? Então eu já tive, nesse primeiro cliente, eu tive, por exemplo, um mês que ele falou que ele não ia ter dinheiro para me pagar, não ia ter dinheiro para continuar o trabalho. E apesar de ter o contrato, esse contrato ele não me deu muita segurança, porque eu teria que acionar a parte jurídica, teria que acionar um advogado, e isso ia sair muito mais caro do que simplesmente pausar as campanhas do cliente nesse mês que ele não me pagou e voltar somente no mês seguinte quando ele pudesse me pagar. Então acabou acontecendo isso. Depois de 3 meses, mais ou menos, 2, 3 meses, chegou um mês que ele falou que eu não ia poder mais me pagar. Eu falei para ele, mas nós temos um contrato que é questão de 4 meses, então obrigatoriamente terei que pagar. E aí ele falou, mas eu não tenho dinheiro. E o que eu podia fazer então? Acionar um advogado na parte jurídica, ia me causar uma dor de cabeça e além de me causar também um gasto financeiro desnecessário. Então o que eu fiz? Eu simplesmente pausei as campanhas nesse mês que ele não me pagou e a gente voltou a rodar somente no próximo mês quando ele voltou a me pagar, né? Então assim, a minha experiência com o contrato não foi das melhores, porque eu vi que o contrato ele não me garantia nada, ele era só uma formalidade, entendeu? Era só para realmente eu mostrar para o cliente quais seriam as regras do nosso trabalho juntos. Então, por exemplo, que estava incluso no meu trabalho, a gestão de tráfego, edição de vídeo, edição de imagens, se eu fazia isso, se eu não fazia, postagens. Então, eu acho que a vantagem, o lado positivo do contrato é isso, é você colocar as regras do seu trabalho nele. Mas não é que ele vai garantir alguma coisa que o cliente vai ficar tantos meses te pagando, que o cliente não vai deixar de te pagar, que o cliente não vai cancelar o contrato. Então essa primeira experiência que eu tive com o contrato não foi muito boa. Apesar de eu ter o contrato com o cliente, chegou um mês que ele falou que não poderia me pagar, e se eu quisesse que eu fosse lá e acionasse o jurídico, fosse gastar com advogado, essas coisas todas. Então eu decidi que eu não ia fazer mais contrato. E o que aconteceu também foi que quando eu colocava uma proposta na mesa, chegava para algum cliente e falava, vamos fazer um contrato de 6 meses, de 4 meses, de tantos meses, a maioria das vezes eu não conseguia fechar esse cliente, porque o cara não me conhecia, e então eu já chegava para ele e fazia uma proposta com um contrato de 6 meses, sendo que ele não conhecia meu trabalho, e aí ele acabava não fechando comigo, porque eu, no contrato também colocava uma multa rescisória de tanto por cento se o cara cancelasse antes de finalizar os 6 meses.
E o que eu vi foi que essa questão da pessoa ficar presa por tantos meses no contrato acabava assustando muito as pessoas. Então, às vezes eu era profissional liberal, estava começando a anunciar na internet, era uma empresa pequena, uma microempresa, eles não queriam ficar com essa responsabilidade de pagar um gestor de tráfego por tantos meses. Então isso acabou me atrapalhando também de fechar muitos clientes. Quando eu fazia uma proposta, falava o valor e falava quantos meses ia ser o contrato, a pessoa falava que ia pensar, depois ia dar uma resposta e acabava depois não fechando comigo. E aí eu falei, então tá bom, agora eu vou parar de fazer contrato e vou fazer diferente, fazer o meu modelo de remuneração pré-pago. Então o cara primeiro me paga e depois eu presto o serviço, começo o trabalho. Então foi assim que eu comecei a escalar meu negócio como gestor de tráfego. O cara me pagava, por exemplo, digamos que eu cobro R$1.000 para fazer o tráfego de um e-commerce. Quando a gente for começar esse trabalho, o cara já me paga meus R$1.000 e a gente começa o trabalho pelos próximos 30 dias. Se depois desse período ele não quiser continuar, simplesmente a gente encerra sem nenhum problema, sem nenhuma multa para o cliente, sem o cliente ficar preso a um contrato. E quando eu comecei a fazer isso, eu notei que meus clientes, né, eu fazia tantas propostas por semana para clientes, eu comecei a fechar muito mais clientes dessa forma, porque eu passava uma certa segurança pro cara. Cara, se daqui um mês, vamos fazer um teste, se daqui um mês tu não gostar do meu trabalho, tranquilo, a gente encerra o contrato, né, o contrato virtual, assim, um contrato só de boca, né, e você não precisa me pagar mais, aí eu pauso as campanhas, você segue tocando as campanhas aí, e tá tudo certo. E quando eu comecei a fazer isso, comecei a fechar mais clientes. Sem essa burocracia do contrato, sem deixar o cara preso por tantos meses, sem colocar multa rescisória. Apesar de eu ter aprendido isso naquele curso que eu fiz há um ano atrás, mais ou menos. Então, naquele curso era um curso para agências, e eu tentei aplicar esse curso para agências no meu negócio como gestor de tráfego. E eu vi que isso não deu certo. Então, eu comecei a trabalhar sem contrato. Então eu comecei a fechar meu segundo cliente, meu terceiro cliente, meu quarto cliente, quinto cliente. E hoje eu tenho cerca de 14 clientes de tráfego sem contrato, sem algo formal, né? Então, tem esses clientes nesse modelo de remuneração pré-paga. O cara me paga, então, por exemplo, hoje é dia 13 de julho. Digamos que hoje chegue uma pessoa em mim, um dono de e-commerce, e queira começar um trabalho de tráfego no Google Ads. Eu vou falar, beleza, vamos começar então. O meu valor é tanto, e aqui estão os meus dados bancários se você fazer a transferência. Assim que você fizer a transferência, a gente começa o trabalho. Se chegar daqui um mês, 2 meses, você não quiser mais continuar, não tem problema nenhum. A gente já encerra o trabalho. Por quê? Porque eu já fui pago. Eu fui pago de forma pré-paga. Eu recebi, fiz o trabalho, prestei o serviço. E aí, se o cliente quiser continuar nos próximos meses, ele continua. Se não quiser continuar, ele cancela. E isso realmente levou o meu negócio como gestor de tráfego para um outro nível. Comecei a fechar a minha taxa de conversão. Então, por exemplo, o que é a taxa de conversão de gestor de tráfego? Você coloca na mesa 10 propostas para clientes. Se antes eu, cada 10 propostas eu fechava um cliente, hoje a cada 10 propostas eu fecho 3, fecho 4. Então, quando eu parei de fazer essa parte burocrática de contrato, eu acabei fechando muito mais clientes e acabei tendo muito mais resultado no meu negócio. E também eu não tive esse problema de pagamento, porque se o cara não tivesse dinheiro para me pagar, eu simplesmente encerrava as campanhas, porque eu já tinha sido pago no mês anterior para trabalhar nos próximos 30 dias. E nesse mês que ele não tem dinheiro para me pagar, a gente pausa as campanhas. Se no próximo mês ele quiser voltar, ele volta a me pagar, me paga de novo, né, pré-pago. Eu vou lá e crio as campanhas, gerencio as campanhas novamente. Então é dessa forma que eu estou fazendo hoje em dia. Uma outra coisa importante que eu notei nessa questão de contrato é que não fazer contrato é bom não só para o cliente, como é bom para mim também. Eu já tive ao longo desse um ano como gestor de tráfego, muito cliente ruim, tá? Muito cliente chato. E se eu tivesse um contrato que eu ficasse preso com esse cliente por tantos meses, por exemplo, 6 meses, eu ia ter que trabalhar com esse cliente por esse tempo. Então, às vezes, a gente pega uns clientes que a gente chama de cliente tóxico, tá? É aquele cliente que não respeita os horários, que te chama final de semana, aquele cliente que quer que tu faça mais do que aquilo que foi combinado. Então, por exemplo, fechou um trabalho de tráfego, fazia anúncio no Facebook, fazia anúncio no Google Ads.
O cliente quer que tu faça imagem, quer que tu faça vídeo, quer que tu faça post no feed. Ele quer que tu faça tudo, quer que tu faça landing page, site, mexa no site dele. Então, às vezes, se o cliente começa a te pedir esse monte de coisa, tu pode cancelar esse trabalho sem nenhum problema. Por quê? Porque tu foi pago anteriormente. Tu não tem um contrato que te obriga a ficar tantos meses com esse cliente. E por que isso? Porque quando tu faz um contrato, coloca uma multa nesse contrato, essa multa vale não só para o cliente, mas como vale para ti também. Então, se colocar essa multa, por exemplo, o primeiro contrato que eu fiz, eu coloquei uma multa de 40% sobre o valor dos meses restantes. Então, se o cliente encerrasse comigo faltando 2 meses, ele pagaria 40% do valor que ele iria me pagar nesses 2 meses. E se eu encerrasse, eu também teria que pagar esse valor. Então, muitas vezes, o contrato ele é ruim para o cliente, né? O cliente fica preso tantos meses com esse trabalho, como é ruim para ti também. E tem a questão também do que o cliente não tem que pagar não só o gestor, mas tem que pagar a mídia também, tem que pagar o Facebook, tem que pagar o Google. E às vezes o cara realmente não tem dinheiro, principalmente se é uma empresa que está começando, tem muito gestor que começa agora e pega um delivery, pega um restaurante da sua cidade, que não tem um grande capital para investir. E se o cara joga na mesa logo um contrato de 6 meses, de 1 ano, para o cara ficar preso pagando o gestor de tráfego e o Facebook ou o Google, o cara vai se assustar e vai acabar não fechando contigo. Agora vamos lá, o que eu recomendo quem está começando agora, como gestor de tráfego, ou quem já tem clientes e quer melhorar hoje como trabalho. Implementar essa forma de trabalho pré-pago. O que é o trabalho pré-pago, como eu já falei aqui, quem está chegando agora, é quando o cara me paga antes de eu começar o trabalho. Não exatamente antes, mas praticamente junto, assim. O cara me pagou hoje, eu já vou lá hoje, já configuro a conta do Facebook, configuro a conta do Google, já mando um boleto do Google para ele pagar, já começo a fazer pesquisa de palavra-chave, começo no Facebook lá criar os públicos, fazer toda a parte operacional do trabalho. Mas eu só começo a fazer isso quando o dinheiro cai na minha conta, quando o cara me paga, de forma pré-paga. Então hoje é assim que eu faço, como eu já falei aqui, com 14 clientes, e eu vou estar escalando agora esse negócio, eu vou estar, a partir desse mês, do próximo mês, eu vou estar captando mais clientes e eu vou seguir nesse mesmo método que tem dado certo para mim, porque minha taxa de conversão aumentou, o cliente não fica preso por tantos meses nesse contrato, e eu consigo ver, por exemplo, se passou um mês e eu vi que eu e o cliente não nos damos muito bem nessa forma de trabalho, ou seja, o cara criou uma expectativa muito alta sobre o resultado, sendo que ele estava investindo pouco, e ele começou a me incomodar muito, me chamar toda hora, pedir coisas que não estavam no escopo. O que é o escopo? O escopo, quando chega para o cliente, fala para ele o que tu faz. Eu faço gestão de tráfego lá no Facebook. Nessa gestão de tráfego está incluso o seguinte escopo: criação de públicos, criação de anúncios, otimização de área, instalação do pixel, criação do pixel. E o que não está incluso no escopo é o seguinte: edição de imagens, edição de criativos, edição de vídeos, alterações de landing page. Isso não está no escopo. Aí, se durante esse mês o cara começa a te pedir essas coisas que não estão no escopo, no mês seguinte tu pode simplesmente chegar para ele e falar que tu não vai continuar o trabalho. Tu mesmo pode demitir o cliente que não está te fazendo bem, aquele cliente que, por exemplo, tem 10 clientes hoje e só um cliente fica te incomodando e os outros 9 estão de boa. Então, o bom de não fazer contrato é isso também, que tu pode encerrar a qualquer momento. O contrato com o cliente, quando tu quiser. O contrato não é a relação ali de prestação de serviços. Então, se não tem um contrato, fica muito fácil. Chega pro cara e fala para ele que tu não vai continuar. Assim como se nesse mês ele vê que tu não gerou resultado para ele, ele pode também encerrar sem nenhuma multa, sem nenhum problema. Se alguém tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Quem está começando agora, principalmente, fica muito difícil, né? Você que está começando agora sem nenhum resultado, sem ter nenhum case de cliente, e aí tu vai chegar para o teu primeiro cliente, né? Por exemplo, vai chegar para um parente, algum amigo que conhece que tem uma empresa, e vai falar para o cara que tu vai ser o gestor de tráfego dele, e vai fazer um contrato de 6 meses, de 1 ano, sendo que não tem resultado.
fica complicado o cara aceitar, né, assinar um contrato contigo se ele não te conhece, tu não tem no case de sucesso. Como é que o cara vai assinar um contrato de 6 meses, vai te pagar por 6 meses? Ele vai colocar isso no papel, na ponta do lápis, ele vai ver que nesses 6 meses ele vai gastar contigo aí uns 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais. Dependendo de quanto tu cobra por mês, né? Por teu valor fixo mensal. Então isso vai acabar repelindo esse teu primeiro cliente e vai ficar muito difícil fechar. Então o que eu recomendo para a Milena, que chegou aí agora, está começando agora, Milena, é o seguinte: não faça contrato. Não faça contrato. Faz esse modelo de remuneração pré-paga. Vamos lá, pergunta Milena. Seria vantagem eu dar um mês grátis e um mês pago? Milena, você está começando agora, se tu não tem resultados ainda, se tu não tem case de sucesso, tu vai ter que realmente prestar um serviço de forma gratuita por algum tempo. O que eu recomendo? 30 dias. Começa a prestar um serviço por 30 dias para algum cliente, gera resultado para ele nesse período e depois, a partir do segundo mês, tu começa a cobrar um valor fixo. Mas tu precisa deixar muito claro para ele que nesses 30 dias ele vai ter que pagar a ferramenta, né? Ele vai ter que pagar o Google, vai ter que pagar o Facebook, qual for a ferramenta que ele vai anunciar. Ele só não vai ter que te pagar, né? Te pagar o teu valor fixo nesse primeiro mês. Então tu vai, nesse mês, procurar gerar o máximo de valor para ele, procurar gerar o máximo de resultado, mas ele vai ter que pagar o Google, vai ter que pagar o Facebook, seja qual for o orçamento que for definido junto com vocês. Então digamos que ele vai pagar 500 reais, vai investir 500 reais por mês no Google, você vai ter que gerar um boleto para ele pagar o Google, e o seu pagamento ele não vai ter que fazer nesses primeiros 30 dias. Mas você vai ter que deixar claro para ele também que a partir do segundo mês ele vai ter que te pagar uma remuneração mensal, né? Ele vai ter que te pagar o seu FII mensal fixo. É difícil arrumar o cliente. Leandro, tu precisa aprender nessa parte de gestão de tráfego, tá começando agora como gestora de tráfego, tu precisa aprender que não é só saber mexer no Facebook, não é só saber mexer no Google, tu precisa saber também vender o teu serviço, vender o teu serviço de tráfego, que eu chamo da parte comercial, né? Então eu já fiz uma live aqui no Instagram, onde eu dei 5 dicas para captar o primeiro cliente de tráfego. Nessas 5 dicas eu falei sobre tu fazer uma lista de pessoas que tu conhece, que tem alguma pequena empresa, algum pequeno negócio, para te entrar em contato com essas pessoas e falar para elas sobre as vantagens de investir em tráfego pago. Eu falei também sobre tu entrar no Instagram de restaurantes, de deliveries da tua cidade e mostrar para eles que eles podem ter mais resultado investindo no Instagram, impulsionando lá os posts, as imagens, para trazer mais clientes. Outra dica que eu dei nessa live para arrumar o primeiro cliente foi entrar em contato com profissionais liberais que já estão anunciando no Google Ads. Então, por exemplo, não sei qual cidade que tu mora, mas digamos que tu mora em Fortaleza. Tu vai digitar no Google dentista em Fortaleza, advogado em Fortaleza, e vai aparecer vários anúncios de profissionais liberais que já estão anunciando no Google Ads. Só que esses profissionais liberais, eles fazem anúncio por conta própria, eles não sabem fazer anúncio. E se tu manja um pouquinho de Google Ads, tu vai saber que os anúncios deles estão muito ruins. Então, às vezes, o anúncio que está faltando um título, está com um texto muito pequeno, tu pode entrar em contato com eles, vai ter ali o telefone deles, vai ter o e-mail, tu pode entrar em contato com eles e mostrar esses erros e oferecer o teu serviço de forma gratuita por tanto tempo, para gerar valor para eles e depois começar a fazer um trabalho mensal fixo, né? Então essa é uma dica muito boa. Não sei se hoje tu domina mais o Facebook, domina mais o Google. Se dominar mais o Facebook e Instagram, tu pode entrar em contato pelo direct. Então às vezes aparece para ti um anúncio que tu sabe que o anúncio está ruim. Por exemplo, apareceu para mim esses dias um anúncio para donos de supermercados. Eu nunca na vida tive um supermercado. Então o que eu poderia fazer nessa situação? Entrar em contato com o dono desse anúncio, né, que aparece ali o nome da página, e falar para ele que, cara, o teu anúncio está ruim, o público está errado, está gastando dinheiro à toa, está queimando dinheiro, porque eu não sou dono de supermercado. Eu trabalho com tráfego, sou gestor de tráfego, e se tu quiser, eu presto um serviço para ti gratuito por 30 dias, para te mostrar como eu posso te ajudar a gerar mais resultado, e tu vai começar a parar de gastar dinheiro à toa. O cara vai ver aquilo ali, que tu já mostrou para ele que ele está gastando dinheiro, e tu ainda vai prestar um serviço gratuito para ele. Ou seja, ele já está investindo dinheiro no Facebook, no Instagram, e não vai ter que te pagar nada nos primeiros 30 dias. Então a chance de te tornar o teu primeiro cliente é muito grande. E aí tu presta esse serviço por 30 dias, e a partir do segundo mês, tu começa a cobrar um valor fixo.
O pessoal que está chegando agora, eu vou resumir o que eu já falei aqui, tá? Eu falei que eu hoje não faço contrato. Todos os clientes que eu tenho hoje são no modelo de remuneração pré-pago. Ou seja, o cliente me paga e eu começo a prestar o serviço. Se daqui a um mês o cliente não quiser continuar o serviço, a gente simplesmente encerra sem nenhuma multa, sem nenhuma cláusula de contrato rescisória. Então, meu modelo de remuneração hoje é um modelo pré-pago. O cliente me paga ao iniciar o trabalho e se ele quiser depois encerrar, ele encerra. Eu falei também sobre a experiência que eu tive com o contrato. Meu primeiro cliente, fiz um contrato de 4 meses e chegou determinado mês o cara não tinha dinheiro para me pagar. E aí ele falou que se eu quisesse, eu entrasse lá com uma ação judicial para me pagar. E aí, se eu fizesse isso, eu ia estar gastando muito mais do que o dinheiro que eu deixei de receber dele. Então, o que eu fiz? Pausei as campanhas nesse mês que ele não me pagou. E aí, no próximo mês, quando ele pudesse me pagar, eu reativaria as campanhas. E eu vi que quando eu parei de fazer contrato, eu comecei a fechar muito mais clientes. Porque quando eu comecei, eu tinha resultado só como afiliado, eu tinha resultado como gestor de tráfego, né? Então, o que acontecia? As pessoas não sentiam confiança em fechar um contrato de 4 meses, de 6 meses, de 1 ano, com uma pessoa que não tinha case de sucesso. Que hoje é coisa que eu tenho, tá? Eu tenho clientes hoje que têm sucesso. Então, é muito mais fácil hoje fechar clientes. Mas naquela época que comecei, se você está começando agora, não é fácil convencer alguém a ficar preso no contrato por tantos meses, sendo que tu ainda não tem resultado como gestor de tráfego. O que é resultado? É ter um case de um cliente que investiu, sei lá, 5 mil reais no mês e voltou 20 mil reais, voltou 15 mil reais. Isso é um case de sucesso, um resultado. E se hoje está começando como gestor e não tem esse resultado, fica muito complicado convencer alguém a ficar preso por 6 meses, tem uma multa rescisória se o cara cancelar. Então, o que eu recomendo quem está começando hoje é não fazer contrato e adotar esse modelo de remuneração pré-paga. Então, o cara te paga, tu presta o serviço, se mês que vem ele quiser cancelar, ele cancela. Isso dá uma segurança para o cliente e dá uma segurança para ti também, porque se nesse primeiro mês de trabalho, tu não se acertar com o cliente, ou seja, o cliente cobra mais do que aquilo que vocês combinaram, o cliente chama final de semana, te chama meia-noite, 1h da manhã, e tu vê que esse cliente é um cliente tóxico, pode cancelar com ele. Não vai ter um contrato também que se tu cancelar, tu vai pagar uma multa pro cliente. Porque o contrato, muitas vezes, ele é bom para ti, mas ele pode também ser ruim. Tu fica preso com um cliente que tu não está se acertando, não está se dando bem por tantos meses, simplesmente para não pagar multa se tu cancelar seu contrato. Então, tá começando agora, vai sem contrato que vai dar certo. Milena perguntou qual é o valor mínimo que ela fala para o cliente investir nas ferramentas. Eu recomendo o valor de R$500 pelo menos, tá? Se for Google ou Facebook, pelo menos R$500 por mês é um valor que tu vai conseguir fazer testes. Porque chega cliente para mim que fala assim, cara, eu tenho R$100 para investir por mês. E eu sendo bem sincero, eu falo, cara, se tem R$100 por mês, eu não vou conseguir fazer testes suficientes, não vou conseguir testar público, não vou conseguir testar criativo, e tu vai só queimar esse dinheiro. Então é melhor tu juntar uma grana a mais aí, e quando tu tiver pelo menos R$500, de volta a se falar, volta a conversar, pra gente começar o trabalho. Então o que eu recomendo é R$500, tu vai conseguir rodar ali 15, R$20 por dia no Facebook ou no Google para conseguir fazer os teus testes de público, testes de criativo, porque hoje no Facebook, no Instagram, o mínimo para rodar por dia são cerca de R$6. Então ali, se tu tiver uma verba de R$500, tu vai conseguir testar ali 3 campanhas, 2 campanhas mais ou menos. Fala, Lua, bom dia, beleza? Lua, eu faço assim, eu cobro um valor, comecei cobrando só fixo, tá? Até meu quinto, sexto, sétimo cliente era só valor fixo. Só que eu vi que se eu cobrasse só fixo, ia ficar difícil de escalar o negócio, atingir o faturamento que eu queria. Então eu comecei a cobrar também um valor variável, ou um valor de metas. Por exemplo, digamos que eu tenho um cliente que me paga R$2.000 fixo por mês. E a gente colocou uma meta de faturamento de R$100.000, né? Tô falando de um e-commerce. Se eu fizer o cara bater R$100.000 no mês, meu fixo normalmente é 2.000, tá? Se eu fizer ele bater R$100.000 no mês, eu ganho um bônus de mais R$13.000. Então eu ganho R$5.000 se ele bateu 100.000. Então esse é um caso, tá? E tem outros casos que eu posso ganhar uma remuneração variável sobre o faturamento menos o que foi investido em tráfego. Então, por exemplo, se eu fizer, tenho um fixo de R$1.000 e ganho mais 10% do faturamento menos a verba investida em tráfego.
Esse é um modelo que dá muito certo também. Então, por exemplo, o cara bateu 100 mil de faturamento e para ele fazer esses 100 mil, eu gastei 30 mil reais em tráfego, 40 mil reais em tráfego. Então, sobraria ali 70 mil reais, né? Tirando o que o cara faturou, menos o que foi investido em tráfego. Eu ganharia 10% disso que sobrou. Então, considerando que foi 30 mil investido para gerar 100 mil, eu ganharia 10% de 70 mil, seria 7 mil reais. Então, essa é uma forma de escalar o negócio como gestor de tráfego. Se tu quer ter poucos clientes e quer ser bem pago, quer ganhar bem, quer ganhar, sei lá, mais de 10 mil reais por mês, uma boa forma de fazer isso é incluir também uma remuneração variável, mesmo que seja pequena, tá? Eu falei 10% aqui, mas muitos clientes, quando tu propor isso, vão achar isso caro. Principalmente se for cliente de negócio tem produto físico, tem logística, tem produção. Então, às vezes, a margem do cara é bem baixa. Então, tu pode propor para ele 5%, pode propor 3% das vendas, tirando a parte do tráfego, né? Porque o que acontece? Quando tu fala para o cliente que tu vai tirar o investimento em tráfego, ele vê que tu vai colocar o teu na reta, né? Porque se tu gastar mais, tu vai receber menos. Se tu gastar menos, tu vai receber mais. Então, teoricamente, tu vai se esforçar mais para trazer um máximo de resultado com menor investimento. Cara, o fixo eu não tenho nenhum cálculo assim muito específico, tá? Eu já fiz um curso, como eu já falei aqui, que nesse curso ele ensinava uma planilha de precificação. Então nessa planilha eu colocava ali os meus custos fixos, colocava horas de trabalho que ia demorar para fazer para esse cliente, mas eu sinceramente nunca usei muito essa planilha. Eu sempre coloquei um valor ali que eu achava que seria o suficiente para mim ter um negócio lucrativo. Então eu comecei cobrando o valor de R$ 500 por mês de cada cliente. Hoje eu tenho clientes que me pagam aí 2 mil, 3 mil reais fixos por mês. Mas eu comecei cobrando R$ 500. O que eu recomendo é que você está começando agora, R$ 500 é um valor justo para te começar a cobrar fixo do cliente. Aí se quiser colocar um variável em cima, tu pode colocar também. Então, está começando agora, começa a cobrar aí R$ 500, R$ 600 e ao longo dos meses tu pode ir aumentando esse valor fixo conforme tu vai incluindo também mais serviços. Então, por exemplo, tá fazendo só o Instagram e o Facebook por R$ 500, tu pode incluir na jogada um Google Ads. Aí tu pode cobrar 800, pode cobrar R$ 1.000, entendeu? Tu vai escalando esse valor fixo conforme tu vai prestando mais serviços, vai incluindo nesse pacote do cliente mais serviços. Mas se tu quiser também calcular o valor fixo, tu vai ter que colocar no papel todas as tuas despesas, vai ter que colocar qual é a margem que tu quer ter de lucro, vai ter que colocar as horas de trabalho que tu vai demorar para fazer para esse cliente. Então, às vezes é meio complicado de calcular esse valor fixo. Então, eu sugiro definir um valor mínimo e a partir disso ir escalando, que nem eu fiz. Defini R$ 500 o valor mínimo e a partir disso fui escalando até chegar em cliente de R$ 1.000, cliente de R$ 2.000, cliente de R$ 3.000. Foi essa forma que eu fiz e que deu certo para mim. Só se alguém tiver mais alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Vou fazer então um resumão da live. A live sobre contratos de hoje eu falei que eu não faço mais contrato de tráfego, porque eu tive uma experiência ruim no passado. Meu primeiro cliente fez um contrato, esse contrato não me deu garantias que o cliente ia realmente me pagar, porque chegou um mês e o cara não tinha dinheiro, e se eu quisesse eu teria que acionar lá o departamento jurídico, eu teria que acionar um advogado, teria muitos custos para esse cara me pagar um mês. Então eu parei de fazer contrato, esse foi um dos motivos. O segundo motivo foi que quando eu colocava o contrato na mesa, contrato de tantos meses, eu acabava tendo uma taxa de conversão de clientes muito menor. Porque quando eu comecei não tinha resultados como gestor de tráfego e o cara não queria ficar preso por tantos meses com uma pessoa que ele mal conhecia, né? Uma pessoa que não tinha muito resultado, um cara que estava começando agora. Então, se eu colocava 10 propostas na mesa, eu fechava uma só com o contrato. E depois que eu parei de fazer isso, colocando 10 propostas na mesa, comecei a fechar 3, 4 clientes. Então, minha taxa de conversão aumentou sem colocar o contrato. E outra coisa também é que sem contrato,
eu consigo ver se eu vou me adaptar bem com esse cliente, se esse cliente vai ser um cliente bom para mim, não só falando de forma financeira, mas falando de se dar bem ao trabalhar juntos, né? Se não é aquele cara que me chama no final de semana, me chama meia-noite, 1 hora da manhã, aquele cara que me pede coisas que eu não faço, por exemplo. A Milena perguntou agora se eu faço criativo por fora ou se o cliente faz. A maioria dos trabalhos que eu tenho hoje, eu peço para o cliente criar uma pasta, posso ir no Google Drive, uma coisa assim, com os criativos. Em cima disso, eu posso criar variações. Então, por exemplo, eu crio muito o criativo de stories, né, que é aquele arraste para cima. Então, se o cliente me dá uma pasta com fotos do produto, imagens do produto, eu consigo criar esses criativos em cima disso. Mas eu preciso ter um material base para isso. Agora, o cliente não pode chegar para mim e me pedir que ele quer tal criativo de tal forma, porque isso eu não faço. Aí eu vou falar para ele procurar um designer, procurar algum especialista. Então, eu faço os criativos que eu acho que eu consigo fazer e o que eu não consigo fazer eu peço para o cliente. Por exemplo, criativo de remarketing para o Google Ads, que são aqueles banners, né? Banners de todos, banners quadrado, banner comprido. Eu peço para o cliente me mandar isso pronto, porque eu não tenho como fazer isso. Não sou um designer, não tenho expertise nisso para fazer esses banners de Google Ads. São aqueles banners que aparecem em sites, né? Então eu peço para o cliente me mandar uma pasta com isso pronto. Esse detalhe, Milena, tem que ser acertado logo quando vocês forem iniciar o trabalho, tá? O cliente vai te perguntar, tá, e se eu precisar de imagens, tu faz imagens, eu tenho que te fornecer? Então tem que deixar isso bem claro para o cliente quando vocês forem iniciar esse trabalho. Que você faz imagens, você não faz imagens. Se tu não tem nenhum conhecimento em designer, eu recomendo tu não fazer. Tu pedir para o cliente mandar isso. Porque assim tu vai parar, não vai perder tempo com isso e vai conseguir focar na estratégia, né? Focar no tráfego mesmo, focar em achar o público, em achar os anúncios ideais. Mas é essencial que o gestor de tráfego passe para o cliente pelo menos uma noção do criativo, né? Então a gente que é gestor normalmente testa aí 3, 4 criativos por campanha. Tu precisa passar para o cliente o que tu quer nesse criativo, porque o cliente não sabe. Ele pode te mandar a imagem mais tosca que ele tiver do produto dele, do serviço dele, ele pode achar que isso vai dar certo. Mas quem é gestor de tráfego sabe que uma imagem, para dar certo, precisa ser chamativa, precisa gerar curiosidade, né, para ter mais clique, aumentar o CTR, aquela taxa de conversão. Então o gestor de tráfego tem que passar para o cliente como mais ou menos ele quer esse criativo. Tem que ter o arraste para cima, tem que ter a chamada para ação, tem que ter o valor do desconto. Então tem que passar para o cliente mais ou menos como tu quer essa imagem para que ele possa fazer isso ou mandar para algum designer fazer, alguém que tem conhecimento maior nisso. A maioria dos clientes que eu tenho hoje, eles me fornecem os criativos, eu não tenho que fazer muita coisa. Só quando eu quero inovar mesmo, quero testar uma imagem muito louca lá. Então às vezes eu pego uma imagem, edito no Canva, ou então edito até aqui mesmo no Instagram, no Stories, coloco uma imagem no Stories, e aí coloco lá o arraste para cima, coloco uma letra, algum título diferente, uma coisa assim. Então, acho que é isso. Se tiver mais uma dúvida, manda aqui nos comentários, eu vou estar encerrando daqui a pouquinho. Uma perguntinha do Luan, se eu testo o criativo duplicando o conjunto ou a campanha? Então, o criativo ele fica dentro do conjunto de anúncios, né? Então eu subo normalmente 5 criativos, né, 5 anúncios dentro de cada conjunto. Então de cada conjunto tem 5 anúncios e eu deixo rodando esses criativos por 7 dias. Depois de 7 dias eu começo a analisar qual teve o melhor CTR. Então a primeira coisa que eu analiso nem é o CTR, é a conversão. Quais criativos converteram, quais criativos geraram vendas. Quais criativos estão com um CPA menor, então custo por aquisição, né, custo por conversão menor. Com base nisso eu já vou ali descartando 2, 3 criativos e eu deixo pelo menos uns 2 rodando aí pelos próximos dias. Então se, por exemplo, de 5 criativos só 2 converteram, eu vou pausar os outros 3 e vou deixar esses 2 rodando. E aí eu vou analisar nos próximos dias quais deles vão ter melhor desempenho, vão ter melhor CTR, vão ter melhor custo por conversão. Minha métrica base é sempre o custo por conversão, tá? Então se não interessa se um anúncio está com CTR 10, o outro está com CTR 1, mas esse está com CTR 1 e deu um custo por conversão de R$20, e o que está com CTR 10 deu um custo por conversão de R$50. O que interessa para mim é eu pagar menos para ter mais resultado. Então o meu teste eu faço assim, se por exemplo
ficou só 2 anúncios rodando com 2 criativos, eu posso também criar variações em cima disso. Pausar o que está ruim e criar variações dos melhores anúncios para tentar achar um anúncio melhor. Mas não é uma regra específica. Eu não foco muito assim em métricas como cliques, como impressões, CPM. Eu testo com um público só. É porque se eu testar vários criativos em públicos diferentes, eu não vou saber qual criativo realmente é melhor, porque eu posso pegar um público bom para um criativo, um público ruim para outro criativo. Então eu testo esses 5 criativos em um único público. Aí a gente está falando de teste criativos. Agora, se for testar público, é outra parada. Porque normalmente eu coloco 3 conjuntos de anúncio dentro de cada campanha. Então, se eu coloco uma campanha lá campanha de CBO, né, que é a campanha que o próprio Facebook distribui a verba entre os conjuntos, eu coloco 3 conjuntos diferentes, 3 públicos, né. Então, por exemplo, eu coloco um público de idade de 20 a 30, coloco um público de 30 a 40 e 40 a 50. São 3 públicos diferentes. E eu coloco esses 5 criativos em cada um desses públicos dentro deles. Então é assim que eu faço. Eu coloco 5 criativos dentro de um público só. E se eu quero testar mais públicos, eu coloco 3 públicos por conjunto de anúncios, por campanha. 3 conjuntos por campanha. E aí eu deixo o Facebook lá distribuir essa verba para ver qual vai estar convertendo melhor. Assim, se eu ver que um conjunto deu resultado, para escalar eu pego e duplico ele, mas isso depende muito. Eu vi que campanhas que eu aumento o orçamento até R$200, R$300 ainda performam bem. E se eu começo a aumentar muito mais que isso, o Facebook começa a gastar muito dinheiro sem me dar conversão. Então, às vezes, o que eu faço? Eu duplico, né? Eu pego eu não escalo de forma vertical, colocando mais dinheiro. Eu pego e só duplico o conjunto ou a campanha para o Facebook me dar essa escala. Então eu não subo muito a verba assim. É difícil tu ver uma campanha minha com um conjunto rodando R$500 por dia, R$1.000 por dia. Eu não faço isso. Eu deixo no máximo R$200 e vou duplicando. Então às vezes duplico 2 vezes, 3 vezes, para o Facebook pegar uma amostragem de pessoas diferentes dentro dessa mesma campanha. Se for um público grande, por exemplo, pega um público de emagrecimento, tem ali milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas, que o Facebook vai pegar uma amostragem diferente a cada conjunto de anúncios. Beleza? Fechou então, pessoal? Vou encerrar aqui. Tem que subir umas campanhas agora aqui com os clientes. E se alguém tiver mais alguma dúvida, só mandar aqui no direct. Valeu, Luan, valeu, Milena, valeu pessoal que esteve aí. Um grande abraço e até a próxima.